Agora, falando nisso que você falou, assim, de você só ver o resultado e que na obra aberta é muito tesudo você sentir o diálogo com o público, mas tem um público que é o primeiro termômetro da gente, que é a equipe técnica. Quando você está na gravação, dependendo de como a galera reage, você sente que aquilo tá aguçando. Tem aquela cena, né? Gay que faz uma dancinha meio vogue. Aquilo, o Vini, que é um dos produtores de arte, ele que me deu o toque. Cara, faz uma coisa meio dançando. Eu vi que você falou numa né? entrevista. Então, quando a galera começa a ficar implicada e dando ideia, sabe? A Sara, minha motorista de todo dia, eu falando o texto, né? Passando a cena, tinha horas que eu falava assim, ai, que horror, ela fala isso. Ela chorava, ela se emocionava. Então, já é uma plateia, já é uma audiência, já é um termômetro. Entendi. Nada garante nada, mas eu senti que tem algum borogodó que já chama, que já impacta as pessoas. Quando você recebeu a personagem, em algum momento, você pensou em não aceitar? Como foi esse convite? Não, eu tive muito frio na barriga, eu tive muito medo. Porque é tudo muito diferente de tudo que você já fez, não, né? Existencialmente, ética, sabe? Outro planeta, assim, você fazendo, como é que é, aqueles saltos escarpados, é outro universo. E eu um pouco preocupada em quanto que eu estaria endossando, sabe? Uma mulher com valores tão horrorosos, sabe? E eu acho, lendo tudo, aí eu entendi também que, como tem, por exemplo, a figura da Gisela, você tem outros personagens que colocam em xeque determinadas questões, sabe? Isso é que eu acho inteligente, entre muitas qualidades do Rafael Monte, que é prender o público. Essa qualidade, assim, cara, eu lia os episódios, os capítulos, e eu não sabia para onde a novela ia parar. Eu não tinha ideia, porque era uma coisa assim, dessas viradas. Já queria ir pro último logo para ver o que É, mas em relação à personagem, eu falei, cara, mas tem uma crítica social aí. Tem alguma coisa que você... É isso, amar ou odiar. Mesmo quem adora Lola fala, ai, mas eu tenho vergonhinha. Ai, mas também lê que não é tão legal. É ficar nessa fronteira. Eu acho a que... gente vive isso na internet hoje em dia. Não né? Então, eu achei que isso... Eu apostei total. A gente teve muitas turbulências, né? A novela quase gravou e parou 2 vezes, porque a gente teve a fusão da WBD, porque era HBO. Então, teve momentos assim, eu falei, não, eu quero fazer. A Lola é minha, e eu vou... Peguei ela, não tive dúvidas que eu ia fazer. Eu tive dúvidas num primeiro momento, porque eu tinha medo. Sim. Mas é isso, a gente tem que dar conta do medo e entender E com medo mesmo, né? Porque é isso, a gente não tem segurança de nada. E o Rafael Montes, ele chegou a falar que se inspirou em algumas influenciadoras. Né? De quem? Ele falou Boca Rosa, GQ. Tipo, da GQ, a farofa da GQ. Isso, farofa e a marca de maquiagem e tal. Bianca maravilhosa, que é uma loló. Sim. Quando você foi fazer essa preparação, você também deu uma bisoiada, assim, na galera da internet? Ou não? Eu tinha que pesquisar o universo das influencers. Assim, o que é você ficar 24 horas por dia? Ser alguém que, de fato, o público e o privado é misturado e você um pouco que manipula esse falso íntimo, falso privado. Isso é uma coisa geral. E não é só das influencers. Se a gente pensar um pouco a gente nas redes sociais, a gente faz um recorte. 100%. Né? Mas, sim, pensar quem faz isso profissionalmente. Né? E aí, eu tive... A própria Nicole Bolso foi uma pessoa que a gente conversou. Então, assim, não tem nada direto, porque, cara, a Lola está muito bem escrita. Ela é muito complexa. E o que eu poderia beber das outras influências, que acaba tendo um pouco de ponto de contato, é a questão da caracterização. Mas a caracterização a gente fez de uma maneira muito... A gente foi mergulhando, se aprofundando em caminhos. Kika Lopes, Adriana, a nossa a chefe de caracterização, que chamou o Dani Hernandes para pensar na Lola 2, que é ela já, né, toda botocada, toda harmonizada. Foi algo que a gente foi tateando pelo código de Lola mesmo. De alguém que, aí sim, ela se acha Beyoncé. Alguém que se acha uma popstar. Então,
essa excentricidade do figurino no dia a dia. É um jeito, um desenho que a gente fez da Lola. Você sabe que a Kika, ela chamou aderecistas de carnaval. Sabe aquele primeiro look da Lola? Que tem muito a ver com uma coisa até do Schiaparelli. Cara, é uma roupa que ela mandou esse aderecista colocar todas aquelas bolas, sabe? Aquele excesso. Então tem uma cultura do excesso que, assim, a Kika chamou um aderecista de carnaval. Vários objetos, digamos, acessórios, foram customizados. Muita coisa de gente legal, é do Von Trapp, é do Carlos Pena, é de estilistas que eu amo e tal, mas tem alguma coisa a mais, que é botar um corset, um brincão, mais o cabelo. É uma coisa que a gente desenhou pensando na Lola. E que vai ter ponto de contato. Eu acho natural considerar, isso tem a ver com tal pessoa, mas, enfim, eu não precisaria, eu adoraria dizer que foi baseado em tal pessoa, mas, de fato, foi uma criação meio mais orgânica mesmo, sabe? Que a gente foi tateando. Eu lembro que o primeiro dia, nossa primeira prova, para Kika me conhecer, ela tinha pensado numa coisa mais, como ela é uma mulher de negócios, mais assim de blazer, sabe? De calça, para pensar essa coisa, essa mulher executiva. Eu falei, ai, Kika, acho que tá muito sério. Acho que não, acho que tem que ter assim, ela tem que abusar desse corpo. Fora que eu tava malhando todo dia, amiga. Falei, Kika, vamos mostrar! Tem que mostrar. Essa mulher, ela quer mostrar todas as fendas. A gente não tem que ter medo. E aí teve um vestido da Splash, que é bem com ombreira, que é cavado, com uma calcinha prateada. Aquele foi meio que um disparador para partir dali a gente entender que podia tudo. E que podia ser a estética do excesso entre alguma coisa que é exagerada, quase cafona, mas, na verdade, assim, aspiracional. Não é para ser exagerado ruim, pelo contrário. Para ser um exagerado que a gente... no fundo, a gente acha ruim, a gente acha excêntrico, mas todo mundo quer botar uma ombreirona, botar um buracão e ter um brincão. E ser bom, e ser bonito. Então, a gente ficou oscilando. E foi alguma coisa que a gente fazia provas de figurinos e tal, mas muitas vezes tinham coisas que era no dia, a gente sentia. Uma montação que a Kika fazia com a sua equipe. Que via, tipo, a Lola segura, né? Segura qualquer look. Segura. Como é pra você se desvencilhar do personagem? Porque se eu ficar mais uma horinha aqui com você, eu tô falando igual a você. Eu pego as manias, os trejeitos. Também. Quando eu vou pro sul, eu pego o sotaque. Se eu vou pra Minas, quando eu vejo, eu já tô fazendo um canto. E eu acho que a gente fica um pouco, a minha gargalhada tá meio Lola. Eu já percebi que ela, sabe, ela colou um pouco, uma risada assim,